da Confissão, capítulo 8 da Confissão, Cristo, o mediador, e ficamos no ponto número 2, né? Iremos para o 3. Pastor Zaniel. Olá, que bênção, que privilégio estar aqui com vocês novamente, é um privilégio muito grande, agradeço a Deus essa oportunidade. E nós vamos hoje falar sobre esse parágrafo terceiro da nossa confissão. Um parágrafo maravilhoso, na verdade. Esse assunto é um assunto de extrema... Nunca podemos exagerar, né, a importância desse tema tão fundamental. E se nós tivéssemos de colocar um tema sobre esse parágrafo, o tema seria a unção e o chamado para esse ofício de mediador, né? Porque o que é necessário? O que é necessário para desempenhar o ofício de mediador? O que se exige para que esse ofício seja desempenhado? E a resposta é a unção e o chamado. Precisa ser ungido pelo Espírito e precisa ser chamado. E esse parágrafo vai falar sobre esse importante assunto. Sobre a unção dele. Vamos ver, eu gostaria que vocês observassem, eu vou destacar, eu vou ler o parágrafo terceiro e gostaria que vocês vou enfatizar alguns aspectos para vocês verem como isso está presente nesse parágrafo. Começa dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, essa é a primeira que eu gostaria de destacar, o Senhor Jesus. Se você tiver a sua confissão na mão, grife essa frase, o Senhor Jesus. Em sua natureza humana, unida à divina, na pessoa do Filho, grife agora aí, foi santificado e ungido com o Espírito Santo. Foi santificado e ungido com o Espírito Santo. Continuando. Sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem aprove a Deus que toda a plenitude habitasse. Agora, grife, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e de verdade, ele, grife agora essa expressão, ele pudesse estar plenamente qualificado. Ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, por conta própria, mas para este o quê? Para este ofício ele foi nomeado pelo seu Pai, que colocou todo o poder e juízo em suas mãos e lhe ordenou que ele exercesse. Amém? Então, nós grifamos aí a seguinte frase, né? Oi, Tominhas. Amor, agora eu não posso, agora eu estou ocupadíssima. Então, nós grifamos aí. Então, a ênfase desse capítulo é sobre esse companheiro inseparável de Jesus Cristo. Como é bom ter neto, né? Tá aqui, grito. Aí vai sair. Aparece aqui, amor. Aviso aqui para os irmãos que a Jamília vai ter novamente, está grávida e tem gêmeos. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Meu Deus. Vão ser 2 meninos. Que bênção, hein? Que bênção. Vou falar para o Terezinha, eu fico muito feliz. Muito bem. Vamos em frente. De uma vez,
Então, essa questão é extremamente importante, a questão da unção, né? A questão dessa... né? Se tem duas coisas, Heitor Bustamante, ele coloca na sua exposição, ele diz o seguinte, que ele cita alguém, um teólogo, ele diz que o Espírito Santo foi o companheiro inseparável de Cristo Jesus. E uma das coisas que nós não podemos, sobre hipótese alguma, separar do ministério de Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está extremamente unido, não é? Nesse ofício, para desempenhar essa função, né? A pergunta, poderia me perguntar aqui, poderia qualquer pessoa no Antigo Testamento desempenhar um ofício, seja ele de profeta, seja ele de sacerdote, seja ele de rei? Podia qualquer pessoa fazer isso? Alguém pode responder aí para nós? Qualquer pessoa poderia desempenhar esse ofício ou precisava ser chamado, vocacionado, ungido para essa missão? Quem quer responder aí? Não, tinha que ser chamado, tinha que ser ungido, tinha que ser separado. Exatamente. Né? E agora imagine para esse ofício, né, tão importante, que é ser o Messias. Né? Muito mais, né, foi necessário, né? Tanto é que foi derramado sobre ele o Espírito sem medida. Né? Nós poderíamos fazer outra pergunta. Por qual razão Jesus Cristo realizou milagres durante o ministério de Jesus Cristo? Eu vou dar duas opções. Porque ele era Deus ou porque ele foi ungido com o Espírito Santo? Qual está mais correta? Embora as duas estejam corretas, mas tem uma que está mais correta do que a outra. Por quê? Eu vou repetir. Por qual razão Jesus Cristo realizou milagres, andou sobre o mar, curou enfermos, ressuscitou mortos? Por que ele fez o que fez? Duas opções. Todas as duas estão corretas, mas tem uma que pode nos levar a erros, se nós seguirmos ela. E outra vai exaltar a divindade, a trindade, exaltar o Espírito. É porque Jesus Cristo era Deus ou porque Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo? Qual dessas está mais correta? Para essa eu me apresso para responder. O João Batista disse que aquele que vir o Espírito Santo descer e ficar, esse é o Cristo, é o Messias. Porque ele recebeu o Espírito sem medida, por ser filho do Pai. Exatamente. Alguém mais gostaria de falar? Quem está aí, vivo aí nessa live aí? Vamos lá. Fala aí, outro irmão. Jorge e depois a irmã Luciana. Os dois vão falar aí. Eu vou dirigir aqui as perguntas. Eu compartilho aí da opinião do irmão Rivelino aí. Estou com ele. Uhum. Olha, se nós seguíssemos, né, a opinião, e às vezes a gente fala e responde, e a gente até mesmo... Falta a irmã Luciana. Ah, certo. Ela está pedindo a palavra aí. Pronto, irmã Luciana. Diga. Eu estou olhando aqui a resposta, né, do ponto que a gente acabou de ver. Aí diz que o Pai lhe conferiu às mãos toda a autoridade e julgamento e ordenou que executasse essa autoridade. Então, eu concordo com o irmão Rivelino. Realmente foi porque ele foi ungido pelo Espírito Santo que ele pôde também ter autoridade, no caso, né, operando milagres. Uhum. Se nós adotássemos a seguinte questão: Jesus Cristo realizou milagres, fez toda a sua obra, curou, ressuscitou,
né? Andou sobre as águas, dominou sobre os elementos da natureza. Se nós tomássemos essa opção, essa questão, e disséssemos simplesmente ele fez isso porque ele era Deus, isso é verdade. Mas isso nos levaria a um erro posteriormente. Por exemplo, nós poderíamos perguntar então agora, por que Moisés, Elias e Eliseu e os apóstolos realizaram milagres? Eles eram Deus? Eles tinham a divindade em si? E a resposta é óbvio que não. Não é verdade? Eles realizaram milagres porque o Espírito de Deus esteve agindo sobre eles. Não é verdade isso? Se nós adotássemos também essa opinião de que Jesus Cristo realizou milagres porque ele era Deus, nós também estaríamos nos conduzindo a um outro erro, que era negligenciar a obra do Espírito de Deus no ministério de Jesus Cristo. Então, estaríamos cometendo esses dois erros aí, e que isso não seria bom de modo algum. Além de negligenciar essa obra tão importante, MacArthur tem uma mensagem que ele fala sobre a negligência dessa terceira pessoa da Trindade. Alguém, eu não estou lembrado quem foi, escreveu um livro, acho que foi Augusto Nicodemos, denominando e chamando Calvino de o teólogo do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra de Cristo Jesus está intimamente ligada, inseparavelmente, da obra do Espírito Santo. A palavra Messias quer dizer ungido. A palavra Messias quer dizer ungido. O Espírito Santo foi o companheiro inseparável, né, de Jesus Cristo durante toda a sua vida. Durante toda a vida dele, Jesus Cristo esteve inseparavelmente unido com o Espírito Santo. Então, tudo que ele realizou exatamente por causa dessa unção, porque Deus derramou sobre ele Espírito sem medida. E esse nosso capítulo aqui fala exatamente sobre isso. Fala sobre o conhecimento que Jesus Cristo teve, fala sobre a sabedoria, fala sobre cheio de graça e de verdade. Fala que ele foi qualificado para esse ofício de mediador e fiador por causa dessa unção, né? Da unção. Então, esse capítulo trata especialmente sobre esse parágrafo, trata especialmente sobre essa questão, para responder a essa questão, o que é necessário para desempenhar o ofício de mediador. É necessário a unção e é necessário o chamado. De certa forma, aquela pergunta que o irmão Rivelino fez na primeira exposição que foi feita sobre esse capítulo, por que o tema desse capítulo é Jesus como mediador? E nós então respondemos que era porque ele estava, a confissão estava respondendo a uma questão que ele estava vivendo naqueles dias onde a Igreja Católica se colocava como mediadora, né? E essa confissão está dizendo, não, Jesus Cristo é o único mediador. E aqui ele está respondendo, Jesus Cristo é o mediador por essa razão. Primeiro, porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Quem é outra pessoa que pode se qualificar dessa forma como Jesus Cristo? Ungido sem medida. Ninguém. Ele foi ungido, por isso ele é o Messias. Por isso ele é, a palavra Messias seria melhor traduzido para o português, ou se usássemos a palavra ungido. Jesus Cristo é ungido de Deus, né? Então, essa é extremamente importante. Então, vamos ver alguns textos aí para nós pensar sobre ele. Um dos textos fabulosos, ainda no Velho Testamento,
Vou pedir que o irmão leia Isaías 61, 1 e 2. Pastor Miguel, vai dizendo aí quem vai fazer a leitura. Eu Evelino. vou separar. O outro texto, Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 5. Jorge. O outro texto, Lucas 4:16. Michelini. Outro texto, Lucas 1:35. Luciana. Outro texto, Lucas 3:22. Adriana. Outro texto, Lucas 4:1. Melqui. Outro texto, Lucas 4:14. Antônio. Outro texto, Lucas 10:48. Eu. Outro texto, Mateus 11, 2 a 5. Já temos a irmã Liana, pode nos ajudar também. Esse aí já... vamos pular esse texto, porque esse praticamente nós já lemos ele. Alguém já vai ler esse texto aí. E o último texto, Hebreus 9:14. Irmã Luciana. Então, esses textos mostram esse companheiro inseparável. Agora, a grande pergunta é se Jesus Cristo, né, se para desempenhar esse ofício tão fundamental, tão importante, esse ofício que emociona a gente quando nós estudamos esse tema. Eu estava lendo a confissão, a interpretação, a confissão comentada de Rhodes, hoje à tarde, enquanto me preparava para isso. Meu Deus do céu, a gente se emociona ao ver quanta grandeza, né? Quanta beleza, quanta bondade de Deus ao nos conceder esse mediador, essa pessoa tão extraordinária e tão maravilhosa, né? Então, isso deve nos encher o nosso coração de alegria, de entusiasmo, de saber que a Trindade Santa, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo se uniram para salvar homens como nós, indignos, mas que o Senhor agradou, não sabemos qual o motivo, mas Ele agradou em nos chamar para ser o seu povo, para ser a sua igreja, para ser os seus filhos. Né? Que privilégio grandioso. Então, vamos lá, o primeiro texto. Esse texto mostra claramente, esse primeiro texto mostra que é Isaías 61, de 1 e 2, né? Mostra, né, uma profecia de Isaías falando sobre o que o Messias, o que Jesus Cristo, quais as características que ele teria, o que o qualificaria para essa importante missão. Vamos lá, leia. Quem ficou com Isaías 61? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Veio o 3 e o 4 também. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém, né? Exatamente, é isso aí. Então, nós vemos aí uma profecia do Velho Testamento falando sobre o Messias, claramente falando sobre ele, não é?
Tanto é que nós vamos ver em outro texto mais à frente, Jesus Cristo aplicando esse texto claramente a si mesmo. Então, isso nós não temos dúvida. Vamos ver daqui um pouco mais sobre Jesus Cristo citando esse texto, né? Um texto interessante que fala sobre essa unção, né, sobre essa qualificação que Jesus Cristo recebeu, parte de João Batista. Quando João Batista está encarcerado, então, ele sofrendo, Halley, ele diz claramente que não havia em Jesus Cristo não havia em João Batista, aquele gigante da fé, nenhuma dúvida de que Jesus Cristo fosse o Messias. Mas havia uma dúvida nos discípulos, que estavam perguntando a si mesmos, como? Se ele é o Messias, por que tu estás nessa condição? Por que tu estás preso? Então, ele envia os seus discípulos a Jesus para que eles presenciem, para que eles pudessem ter absoluta certeza disso. Mateus 11, 2 a 5. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Exatamente. Então, aí está a resposta de Jesus Cristo. Aqui, eu sou ungido, né? Eu sou aquele a quem Isaías 61 se aplica plenamente. Eu sou ungido de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, ungiu para essa missão, para essa tarefa. Eu sou ungido como mediador. Eu fui vocacionado para isso, chamado para isso. Ele não tomou para si essa responsabilidade, mas Deus o chamou, né, para isso. Vamos ver outro texto, Jesus Cristo em Nazaré. Quando Jesus Cristo chega na cidade de Nazaré, ele é convidado para fazer um texto da Escritura Sagrada, e a Escritura nos diz que ele abriu um determinado livro da Bíblia e leu um texto específico. Qual foi o texto que ele leu? O que esse texto fala sobre o que Jesus Cristo disse sobre si mesmo? Vamos ver lá, Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E mais, continue lendo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, aí está. Continua? Né? Continua, leia outro. Leia o próximo versículo. A apregoar liberdade aos cativos, dá vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Leia até quando ele assentou-se. E, cerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura, não foi? Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É isso aí, né? Então, que coisa extraordinária. Jesus Cristo foi ungido, né? Foi ungido. Isso é o que qualifica como mediador, ungido com o Espírito Santo. E é isso que diz a nossa confissão, né? Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nunca negligenciar e esquecer por um minuto sequer que a obra de Cristo Jesus está unida, está intimamente ligada com a obra
do Espírito Santo de Deus, inseparavelmente, né? Tanto é que as confissões e as teologias sistemáticas, a grande maioria delas traz o Espírito, a obra do Espírito Santo unida e junto com a obra de Cristo Jesus. Então, isso nós sempre devemos lembrar dessa verdade. O Espírito Santo, quem foi que agiu como agente imediato da própria encarnação de Cristo Jesus? Quem foi que fez isso? Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Exatamente. Então, o Espírito Santo foi realmente o agente da encarnação do próprio Cristo, né? Isso o separa, isso coloca, ele é único, não tem ninguém que possa ser comparado a ele, ninguém se qualifica para ser o mediador, a não ser o próprio Cristo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. A outra questão, e esse texto agora, que é Lucas 3:22, o doutor R.C. Sproul diz o seguinte, que ele considera que foi exatamente aqui que, de fato, começou, né, o ministério de Cristo Jesus. Lucas 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Né? Então, aí, por ocasião do batismo, né, e esse Sproul diz que foi nesse momento em que, de fato, começou, né, a obra de Cristo Jesus, o seu ministério, quando ele foi ungido pelo Espírito, Deus derramou o Espírito sobre ele, né? Ele já tinha o Espírito Santo desde o ventre, cheio do Espírito, unido ao Espírito, né? Mas aqui ele ungiu a ele, né, para essa importante missão, né? Então, nós lembremos dessa. E em outro lugar, em João, ele vai dizer, João tinha recebido um sinal de Deus, não é verdade? E o sinal dizia, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito. Não é verdade? Está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João. O Espírito Santo, quem é que conduz Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Né? Então, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Ele foi dirigido por ele, conduzido por ele, né? Cheio do Espírito Santo. Né? Quem é que conduz Jesus Cristo de volta do deserto quando ele começa a pregar esse evangelho? Quem é que faz isso? Lucas 4:14. Lucas 4:14. Leia, Lucas 4:14. Quem está com esse texto? Olha aqui, pastor. Lucas 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Né? Que maravilha, né? Voltou cheio do Espírito e iniciou,
de fato, o seu ministério, o seu trabalho de pregação da palavra, né, e de mediador da nossa essa obra salvífica da qual nós recebemos esse benefício. Foi ungido com o Espírito Santo, um testemunho de Pedro, testemunha na casa de Cornélio. O que ele vai dizer a Cornélio? Lucas, Atos 10, 48. Atos 10, 48. Atos 10, Atos 48, diz assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Espera aí, vamos olhar direito esse texto. É aquele texto que Jesus Cristo, que João diz o seguinte: foi ungido com o Espírito Santo. Ajuda eu a encontrar aí, eu acho que botei errado. Vamos ver. O versículo 38. É 38. Tá certo? Leia, pastor. Atos 10, 38. Uhum. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o que qualificou Jesus Cristo para desempenhar esse ofício de mediador foi essa unção, não é? Nessa obra da Trindade Santa, não é? Jesus Cristo veio e seria capacitado para desempenhar esse ofício sobre, não é, a unção do Espírito Santo de Deus. E o último texto que eu separei para que nós pudéssemos ler está registrado em Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Jorge, pode me... Ou a irmã Luciana? Acho que foi a irmã Luciana pedindo. Sim. Foi. Sim. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pastor então, queria só fazer um comentário, que você pudesse fazer um comentário um pouquinho mais amplo, pelo seguinte, porque tanto a confissão como a Bíblia no Novo Testamento falam claramente que Jesus ele foi revestido, né, de poder e de autoridade, certo, para que pudesse cumprir, dar cumprimento total e perfeito ao seu ministério. Então, Jesus, ele mesmo falou, né, que ele era a luz do mundo. Né? O tamanho da incredulidade dos judeus para não enxergarem tanta evidência, tanta manifestação incontestável, porque Jesus, ele realmente ele marcou a história da humanidade. E todos os profetas e os evangelistas falam que ele foi revestido de poder, foi ungido. E João diz, né, na sua linguagem extraordinária, estava cheio de graça e de verdade. Porém, os judeus, quando olhavam para ele, diziam: este homem está endemoniado, este homem tem demônio. Então, gostaria, pastor Zaria, que pudesse ampliar um pouquinho, falar sobre este poder incompreensível da incredulidade de parte dos judeus, porque devemos deixar claro que Jesus não foi uma pessoa ambígua. Jesus foi claro, ele foi a luz, ele foi a vida. Não, as provas eram concretas. E apesar de tudo isso, os judeus fizeram oposição e o rejeitaram e o mataram. Exatamente isso mesmo. É muito triste isso, né?
Isso fica claro que, a menos que Deus abra os olhos dos homens, eles permanecem cegos e perdidos, né? Que nós realmente, que é necessário para cada um de nós, e se estamos aqui, se é porque Deus, na sua bondade, nos abriu os olhos, porque o homem, por si mesmo, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, estão mortos em seus delitos e pecados. Por mais que as evidências sejam claras, sejam fortes, mas eles permanecem incrédulos, permanecem obliterados, permanecem na sua incredulidade, né? Jesus Cristo disse, se o Filho, como é que é aquele texto? Morrereis em vossos pecados. Se o Filho não vos trazer luz sobre vocês, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês vão... morrereis em vossos pecados. Se o Filho libertar, morrereis em vossos pecados. Se o Filho, como é que é? Repete, Nivelino. Por isso eu digo, morrereis em vossos pecados. Se o Filho não vos libertar, morrereis em vossos pecados. Exatamente, né? Escravo do pecado, né? E se o Filho não libertar, morrereis em vossos pecados. É muito triste. Às vezes eu fico olhando para a Escritura Sagrada, as evidências que tinha, tantas evidências, né? E desde as primeiras manifestações, por exemplo, a questão Me permita só uma coisa. Tem uma coisa interessante que, no decorrer da história, a gente vai esquecendo de enfatizar que é o pecado original. E a gente, quando fala do pecado original, a gente não dá nome ao pecado original. A gente esquece qual foi realmente o pecado de Adão. E Calvino, ele insiste em dizer especificamente qual foi o pecado de Adão. Porque quando a gente vai pensar no pecado de Adão, a gente consegue entender o que o pastor Miguel está querendo, insultando para a gente pensar, que é o porquê do judeu não ver Jesus. Jesus diz assim, como há esperança para vocês se vocês recebem glória um dos outros? Jesus pergunta isso para os judeus. E Calvino insiste em mostrar para nós que o pecado original tem um nome, tem uma palavrinha para ele, e é chamado de incredulidade. O que faz com que nós não vejamos o Senhor Jesus Cristo como o Redentor, como mediador, como rico, e nos chamando para nos enriquecer, é justamente isso. A incredulidade. O pecado mais combatido no Evangelho é a incredulidade. Veja que, no Antigo Testamento, a palavra fé, ela aparece uma única vez. No Novo Testamento, a palavra fé, ela vai aparecer cerca de 280 vezes. E a palavra crer, 250. Então, se você juntar palavras fé e crer e as relacionadas e as injunções, vai dar quase 800 palavras só no Novo Testamento. Está combatendo especificamente o pecado original. E a gente deixa isso escapar dos nossos dedos, porque a gente fica procurando um outro fator no homem que levou ele para a ruína, para, como diz no bom espanhol, para se danar. Essa palavra no espanhol, se danar, não tinha sentido para mim, mas ultimamente ela começou a ganhar sentido, porque é muito mais forte do que perder-se, né? É como se eu tivesse mergulhado no inferno, coisa desse tipo, tivesse arruinado voluntariamente porque quis, por causa de uma única coisa: incredulidade. O Senhor falou, mas eu coloco em descrédito a palavra do Senhor. Por isso que tanto falando da questão da obediência, quando Jesus fala, sereis meus amigos, se fizerdes
porque eu vos mando. Eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos chamo de amigo. E se me amardes, guardareis meus mandamentos, e assim sucessivamente. E a incredulidade termina, finalmente, por causar rejeição, né? Rechaço. E aí E mais uma coisa, pastor. A incredulidade... Em Deuteronômio temos incredulidade, desobediência e rebelião, que é... Mas tem uma coisa que a incredulidade faz. Ela faz a gente buscar a própria glória, buscar a fama para si próprio. Porque foi pouco para Adão, o Calvino diz assim, foi pouco para Adão ser criado à imagem de Deus. Adão, o pecado de Adão foi ele querer ser Deus. Ele achou pouco ser a imagem de Deus. Ele queria Deus, ele queria ser Deus. E quando o homem mata Deus, no sentido que ele mata Jesus, que ele mata Deus, isso mostra o que o homem quer. Ele quer ser Deus. Para ele é pouco. Para ele é pouco ver a relação do Pai, do Filho e do Espírito. Ele não quer isso. Ele não quer se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ele quer destroná-lo, o ente santo, e se apossar do seu trono. É muito triste exatamente isso, né? A incredulidade tem permeado a raça humana, né, de um modo tão terrível, né? E tem levado as pessoas à miséria. E a nossa confissão, vou dar uma olhada aqui, diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, era um homem, né? Assim unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado e ungido pelo Espírito Santo de maneira pelo Espírito Santo sobremaneira, né? Isso estava na cara de todo mundo, né? Que ele era essa pessoa, né? Estava ungido com o Espírito sem medida, né? Tendo em si todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, né? Em quem aprove a Deus que toda a plenitude habitasse nele, em Cristo Jesus, né? A fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e de verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício em que ele tomou para si por conta própria, não tomou para si por conta própria, mas foi para este nomeado. Deus o nomeou, Deus o chamou, né, para essa importante função, que colocou todo o poder e juízo em sua mão e lhe ordenou que ele exercesse. Uma das coisas que eu sempre, entrando nessa área que o pastor Miguel trouxe aí, né, é como as pessoas deixaram de ver tantas evidências. Se ele tivesse pelo menos parado um minutinho para considerar, né, para estudar, para ver as evidências, né? Simeão e Ana dando testemunho, né? Herodes, né, por ocasião dos magos, lá mandando investigar, mas o que eles fazem? Manda matar, eu quero destruir o Messias, né? Então, todas essas coisinhas pequenas que eles nunca foram atrás para procurar conhecer, para se aprofundar, para saber, né? Há um texto, parece que é João 11, quando os judeus dizem para Nicodemos, né, que Jesus Cristo é de Nazaré e nunca veio ninguém. E de Nazaré, da Galileia, não surge profeta. Se você verificar, ele vai dizer dessa forma, né? Ou seja, por que não investigaram? Por que não foram atrás para saber
da onde Jesus Cristo tinha nascido, não é? Por que eles não... Porque não tem interesse, porque não quer, porque o homem rejeita a Cristo Jesus, né? Esse mundo rejeita a ele. Então, nós precisamos sempre lembrar disso, e essa lição de hoje, na minha opinião, o que fica evidentemente claro é que Jesus Cristo se distingue como mediador por causa dessas duas características. Ele foi tanto ungido pelo Espírito Santo, né, para desempenhar essa tarefa, como também ele foi cheio, ele foi chamado por Deus, né, para desempenhar essa função. E ninguém mais se qualifica nesse quesito aqui, dessa forma, né, a não ser o próprio Jesus Cristo. Eu passo a palavra ao pastor Miguel para ele nos conduzir conforme ele bem entender, em quanto tempo restar. Muito bem. Isso eu queria... Obrigado, pastor. Queria somente concluir aqui que toda essa manifestação extraordinária do Espírito de Deus na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi com o fim de que ele pudesse ser o único mediador e fiador, para que ele pudesse fazer a reconciliação. Devemos lembrar que depois da queda, quando o homem rompeu o pacto de obras, o homem não pode mais voltar pelas obras para a comunhão com Deus. Não pode mais. E fica claro no Antigo Testamento que o homem pode voltar a ter comunhão com Deus, mas somente por meio de um mediador. E esse mediador é o Senhor Jesus Cristo, o único. Aí nós estávamos falando ainda agora sobre a questão da incredulidade, porque Jesus foi cheio de graça e de verdade. A mulher pecadora viu Jesus, ela caiu aos seus pés, derramou a sua alma, mas tinha alguns centímetros mais para lá, alguém em pé, Simão, o fariseu, que estava processando, julgando Jesus. Se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta, que é pecadora, aquela que estava humilhada aos pés de Jesus. Então, ali temos a divisão da raça humana. Ali está Jesus, tem alguém que não se contém, que todos os seus fracassos e pecados lhe vêm à memória, e ela contempla aquela glória daquela pessoa extraordinária que está ali naquela casa, e ela chora profusamente. E do outro lado temos Simão, o fariseu, que está julgando, que está processando, está condenando, e ele não vê nada em Cristo. E essa história se repete, inclusive na nossa família, nos nossos familiares, que não são crentes. Onde eles deveriam ver, eles não enxergam. Eles não enxergam. Mas se eles enxergam, onde é que eles enxergam? Eles se enxergam onde não há nada. Onde não existe nada. Eles se enxergam, lançam a esperança em pessoas mortas. Eu vi que Maria chorou, que Maria fez isto, que Maria chorou, suas gotas eram gotas de sangue. Só mentira. Isso é mentira. Não há nenhuma probabilidade que isso seja verdade. E se fosse, ainda assim, era algo condenável aos olhos de Deus. É impressionante como a incredulidade ela fecha os olhos do entendimento, fecha a capacidade que possa ter o homem de ver
completamente. E aí, então, a incredulidade, ela, na verdade, a incredulidade é uma... Se você me perguntar o que é a incredulidade é uma gangue. É uma gangue de pecados. Porque não somente o pecador, ele diz, não, eu não creio. Não, ele não crê, porém, ele crê em outras coisas que não são verdade. E acaba fazendo de Deus um mentiroso. Por isso que há ali com a incredulidade vem a desobediência, como disse o próprio Moisés no seu livro Deuteronômio. Primeiro, vós fostes incrédulos. E fostes incrédulos, depois fostes desobedientes. E vos rebelastes contra Deus, que é o processo da incredulidade. Ali estão as evidências, ali está a luz veio a este mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pastor, eu me lembrei do versículo do pastor Osório, bem direitinho, quando Jesus disse, por isso vos digo, morrereis em vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesse Amém. texto ali, nós temos Jesus apresenta para nós duas maneiras de morrer. Existem duas maneiras de morrer. Morrer em Cristo ou morrer em pecado. Aqueles que morrerem em pecado estarão condenados para sempre. E no inferno, quando eles forem jogados no inferno, a ira de Deus descerá sobre eles, porque eles rejeitaram todas as evidências. Todas as evidências. Olha, Deus, como bem falou o pastor Zarias, Deus não mandou um anjo, um arcanjo. Não foi isso que Deus mandou. Deus mandou o seu Filho unigênito. O próprio, como disse João, né? O próprio Deus entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De que forma? Jesus andou namorando, paquerando, adulterando, cometendo idolatria, quebrantando a lei. Não, ele esteve entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Ali estava a luz. Os homens, porém, amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Se algum dos nossos familiares se perder, havendo nós dado bom testemunho, tudo isso será como brasas de fogo sobre a cabeça deles. Deus vai dizer um dia, mas eu coloquei filhos meus no teu caminho, para que tu visses, enxergasses. Não quisesse. Essa palavra aí de Jesus em João, que se o Filho não vos libertar, sereis, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, mas se não, no vosso pecado morrereis. São palavras profundas. Há somente duas maneiras de morrer. Morrer em pecado, morrer em Cristo. E Jesus é aquele mediador, o único mediador que nos pode levar ao seio do Pai. A questão é, como que estamos nós hoje? Se nós morrêssemos hoje, estamos ok? Estamos preparados para nos encontrar com Deus? Temos realmente crido em Cristo? Temos, e crer na Bíblia, essa palavrinha, né, pequena, grega, pis,
que é fé. Fé é crer, confiar, obedecer, descansar, caminhar com. Tudo isso é crer. Então, nós devemos estar atentos, porque nós não sabemos o dia em que nós partiremos. Porém, nesta vida, nós devemos deixar claro de que lado nós estamos e pagarmos o preço da nossa comunhão com Deus. Ainda que o mundo nos rejeite e o mundo fale blasfêmia contra nós, não há problema nenhum. Se fizeram isso com Cristo, também farão conosco. Não sei se há alguma pergunta. Do contrário, já estaríamos terminando. Pastor, só uma pergunta. Eu acho incrível quando o Espírito Santo está aqui no ministério de Jesus e Jesus diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto não virá. E a mesma questão, como é que ele virá se aqui ele está? E a questão é do Filho, o Filho no Antigo Testamento, se ele é tão presente, porque ele é o Criador, Jesus é o bendito Criador, mas como é que ele diz que ele veio? Essa questão que, como a Bíblia brinca conosco, né, dizendo, como é que ele veio? Aí Santo Tomás de Aquino diz, como é que ele veio se daqui ele nunca saiu? Falando de Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Só queria fazer um comentário aí, que quando João fala, né, quando convém que eu vá para aquele que vier, faz referência a uma pessoa, né? O Espírito Santo de Deus não é aquilo, é aquele. É uma pessoa que virá, que estará dentro e fora de nós, para nos ajudar, nos consolar e nos fortalecer. Vou pedir que o irmão Melkin possa nos levar em oração.